Esse vídeo é um pouco diferente dos demais que eu tenho no canal. Hoje apresentarei algumas dicas de como criar mapas mentais usando o Xmind, que é o software que uso para criar todos os mapas mentais do canal. Eu costumo usar a versão gratuita do Xmind 8 que me atende até o momento. Na descrição desse vídeo, você pode acessar o link do vídeo que apresenta o passo a passo para a instalação do Xmind 8. Aqui eu já deixei um mapa pronto, mostrando os tópicos que a gente vai tratar nesse vídeo. Por exemplo, eu vou falar ali do início, né, como abrir o arquivo, das teclas de atalho, formatação, os marcadores, imagens, modelos, outras funções do Xmind e como é possível compartilhar. Esse daqui é um exemplo. Nós podemos ver que ele tem bastante coisas aqui, vou abordar muitos itens, mas nós vamos partir desse, porque assim, desse daqui eu criei esse. Por quê? Nós vamos ir aqui, por exemplo, arquivo novo. Aqui eu escolho normalmente esse, que é o mapa no sentido horário. E aqui você pode escolher temas, dependendo do gosto. Eu vou usar esse daqui, porque eu quero criar o meu personalizado e quero ensinar a fazer isso. Bom, aqui temos um tópico central. Então, ele abriu assim. Nesse exemplo, então, nós vamos falar do Xmind 8. Se eu ir no Tab, ó, ele já criou um subtópico. Tab, subtópico, Tab e Tab. Se eu venho aqui nesse subtópico e também dou um Tab, ele já coloca um outro subtópico. E aqui, dando Enter, ele vai colocando os outros. Ó, Tab, Enter, Tab, Enter. Então, como é possível fazer isso? Aqui, só dando Enter. E se eu vier aqui dar um Tab também, mas aqui ele já vai, ó, Tab é assim e Enter é assim. Com isso, o que eu fiz? Eu já deixei o mapa pronto para que facilite a explicação. Seja mais simples aqui e mais prático, apesar de ser um vídeo mais comprido, mas ele vai ser mais curto, porque eu não vou ficar digitando tudo. Então, aqui, como eu falei, ó, aqui eu já vim na barra, clicando barra ele fecha, asterisco ele abre. Então, aqui, como eu falei, nós vamos falar desses itens, um a um, para criar um como esse. Então, eu vou vir partindo desse aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos entrar em cada um deles. Arquivo novo, sentido horário, foi o que eu fiz ali. Arquivo novo, e aqui nós escolhemos esse sentido horário. As teclas de atalho, algumas eu já falei, por exemplo, asterisco. O asterisco e o barra é o que eu fiz aqui, abrir e fechar, ó, barra e asterisco. Então, ele abre ou fecha um ramo, né, um subtópico ou o mapa inteiro. Então, como eu falei, asterisco, barra. Aqui nós já vimos esse e vamos ver as outras teclas de atalho. O Enter, também já expliquei, por exemplo, se eu der um Enter aqui, ele cria um outro subtópico, Enter e Enter. E aqui o Del, ele também é só selecionar um Del. Se eu venho no Tab, ó, Tab, 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 Enter, Enter. Então, só para entender a diferença do Tab e do Enter. Ctrl+, então, Ctrl+, você pode, ó, ampliar, Ctrl-, reduzir. Eu gosto de, quando eu vou apresentar, deixar no 100%. Ctrl 0. Então, digamos que eu vou lá no Ctrl+, ampliei, e aí se eu vou no Ctrl 0, ele volta para o 100%. Tá? Então, aqui, Ctrl+, mais amplia, menos reduz, e o Ctrl 0 volta no 100%, que tá aqui, ó. Ctrl F,
Ctrl F, por exemplo, como em qualquer outro documento, ele vai procurar. Então, se eu venho aqui modelos, ó, ele já procurou aqui, encontrou para a gente modelo. Pode substituir também, usar as outras funções, é bem interessante isso, no mapa maior principalmente, né? Ctrl Z também, por exemplo, que eu fiz isso, eu venho aqui, dou um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Né? Então, você pode voltar. Aqui até as setas também fazem isso, mas muita gente usa a tecla de atalho. E Ctrl Z, expliquei, Ctrl C e Ctrl V. Então, por exemplo, se eu venho aqui dou um Ctrl C, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então, qualquer coisa aqui também você pode usar o Ctrl C, ó, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Até se selecionar duas vezes, você pode pegar só a descrição. Digamos, se você quer colocar aqui, ó, Ctrl V, vai vencer aquele atalho. Ctrl C, Ctrl V funciona normal. Aqui eu quero explicar o seguinte, que a seta para cima, ó, seta para cima mais Enter, digamos que eu estou escrevendo aqui. Aí se eu dou um Enter ele já sai, mas se eu quero ir, digamos, escrever embaixo, eu dou uma seta para cima, Enter, daí eu consigo continuar escrevendo. Não é recomendado porque nos mapas é recomendado usar uma palavra por ramo. Eu não vou falar aqui dos detalhes dessas regrinhas dos mapas, mas nesse caso aqui é importante porque se eu estou falando que eu vou escrever e dou uma seta para cima e Enter aqui, eu estou incentivando a escrever muito, mas não é o correto. Normalmente se escreve 1 a 2 palavras no máximo. O mouse, então o mouse que eu estou fazendo aqui, ele arrasta, se eu selecionar esse aqui e vir aqui, ele vai arrastar. Ele abre e fecha, por exemplo, aqui ele fechou e aqui ele abriu. Ó, aqui ele fechou e aqui ele abriu. Então aqui nós falamos das teclas de atalho, agora vamos ver formatação. Dentro da formatação, olha só, podemos ver, aqui eu vou abrir o mapa inteiro, vai ficar melhor de visualizar. Vamos ver a formatação das letras, por exemplo. Vem aqui nesse pincel, formatar. Você pode mudar o tamanho, ó, certo? Você pode mudar a cor para qualquer outra, por exemplo. Você pode colocar em negrito, itálico, caixa alta, por exemplo, se vier aqui deixar em caixa alta. É recomendado também usar nos mapas caixa alta, pode ver aqui a maioria, só que eu coloquei com a fonte normal porque para fazer esse exemplo, mas o mapa, o correto mesmo é usar tudo em caixa alta. Centralizar, então aqui você pode colocar centro, esquerda, cores manual e automático. Essas cores manual e automático é assim. Se nós viermos aqui em Multi-Branch Color, ó, já mudou as cores. E aí você pode escolher. Ó, ele vai alterando. Aqui eu vou conseguir mostrar melhor se eu deixar linhas cônicas, ó. E eu gosto de deixar, então, aqui pode escolher uma cor, deixar linhas cônicas e vir aqui nessa formatação. Aqui você teria que selecionar todo o mapa e vir aqui assim, ó, linha seta encurvada. Ó, ele já começa a ficar no outro estilo. Estilo, a ideia do neurônio, ainda mais quando eu coloco aqui, ó, mais largo. Olha, já está em outro estilo. Que é a ideia do neurônio. Então, tem um tópico central e ele vai, os ramos, dando essa ideia. Até é possível usar aqui, por exemplo, esses últimos mais fino. Pode usar mais fino, esses. Ups, aqui, ó. Mais fino, esses aqui médio. Porque dá essa intenção de mais largo, médio, mais fino, né? Que é como
como neurônio mesmo. Então, e aí quando eu falo de cor, espessura, aqui eu falei da espessura, mais fino, médio, mais largo, linhas cônicas, é isso que nós colocamos ali. Manual é porque assim, digamos que eu não quero amarelo. Aí eu venho aqui e posso selecionar. Eu quero essa cor aqui, certo? Isso que é o que eu quis dizer com manual. Cores manual, forma, espessura. A forma é a seta encurvada que eu uso, né? Aqui, ó, elipse. Eu coloquei aqui esse exemplo de elipse porque eu gosto de usar mais para números, digamos aqui. Aqui sublinhado, se eu quero colocar aqui, por exemplo, tab, ó, 90%. Aí, para destacar isso aqui, eu gosto de usar assim, tem alguns mapas que eu fiz que fica bem bacana. Então, dá de usar assim também, mas os outros todos eu uso sublinhado, que é esse, sublinhado, porque também é aquela ideia, né? De como é recomendado um mapa mental da forma correta, assim como o Tony Buzan que criou, ele tem várias regrinhas a seguir para que a gente realmente faça um mapa mental e não faça alguma outra coisa que pense que é um mapa, mas não é. Porque ele vai ter esse efeito dele dessa forma. O efeito vai ser melhor. Os marcadores estão aqui, então você pode ver que eu já incluí alguns, ó, aqui já tem de números. Normalmente, às vezes até para facilitar a leitura de alguém, eu gosto de colocar nesses principais o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para mostrar o sentido da leitura, que é o sentido horário. Nem precisaria, mas é algo que eu acho legal. Aqui tem outros, por exemplo, coloquei setas, ó. Aqui para você ampliar, você precisa vir em fonte e ampliar o tamanho da fonte, daí você consegue, ó, ampliar o tamanho dele. Vamos ver um outro exemplo, tipos, formas e fonte, isso mesmo. Imagens, a imagem, ó, aqui nós usamos essa, eu vou colocar essa como exemplo, eu vou puxar daqui uma imagem que eu salvei, que aí fica mais fácil, ó, só fazer isso, só arrastar, que ele já fica ali. Então aqui eu gosto de esse do centro tirar o sublinhado, na verdade aqui é deixar em branco, ele fica sem esse sublinhado, e para qualquer imagem assim, por exemplo, se você quiser colocar ela em outro lugar, sabe? Bem tranquilo. Aqui como exemplo eu vou colocar só essa, mas um mapa também, quanto mais imagens, melhor. Nesse sentido, claro, tendo bom senso, outros resumos. Então, por exemplo, esse daqui é outras imagens que eu coloquei menores, mas só para demonstrar que aqui, por exemplo, a gente pode criar algum resumo, pode selecionar mais coisas, ó, digamos, eu tenho alguns mapas também que mostram o uso desse resumo. Tem destaque também, por exemplo, se eu quero destacar esse, olha, ficou destacado. E tem esse aqui que é do relacionamento. Ó, por exemplo, quero relacionar esse com esse. Ou criar um novo tópico, né? Que tem participação especial dos cachorrinhos. Deve conseguir ouvir de fundo. Então, nós falamos do destaque, relacionamento, inserir. Aqui, ó, nós podemos inserir notas. Deixa eu ampliar aqui para, quem sabe, visualizar melhor. Inserir notas. Aqui você pode escrever algo e aí fica assim, ó. Ele é muito bom. Às vezes, antes eu usava mais aqui, mas agora eu não uso muito. Inserir notas. Então, eu usava no principal. Ó, ele fica aqui, ou fica em cima, ó. Sei lá, colocar autor,
data, fonte, algo assim. E hiperlinks, então aqui também é legal inserir hiperlink. Então eu vou dar um exemplo do meu canal, aí fica esse ícone, e aí você, quando clica nele, já entra direto no hiperlink. Vamos ver, olha, já veio pro meu canal, por exemplo. Etiquetas. Esse etiquetas eu não gosto muito porque ele fica assim, ó, sabe? Eu não acho muito um visual legal, mas é uma opção também, então eu quis mostrar. Compartilhar. O que que nós podemos fazer? Esse arquivo, né, você pode ir arquivo, salvar como, e você consegue compartilhar o arquivo .xmind, e aí a pessoa que vai receber, ela precisa ter o Xmind instalado para poder abrir, ou você pode dar um print e, olha só como fica legal, e gerar um PDF. E aí você vem aqui, PDF, e imprimir. Aí ele vai ficar assim. Ó, isso aqui é um PDF. E aí você pode enviar para qualquer pessoa, fica bem legal também. A pessoa pode dar zoom, pode aumentar. Então, para você compartilhar também é bem prático. Também pode, a partir desse mapa, gerar um PowerPoint ou apresentar no próprio Xmind, que eu gosto muito também. Então, por exemplo, você criou lá, você vai apresentar para algumas pessoas, você começa por aqui e aí vai abrindo um a um. Ah, explicou esse, depois vai, explica esse, sabe? É muito prático. Então aqui nós partimos desse, como eu falei, e chegamos nesse, né? Que foi o exemplo que eu quis passar aqui, esse aqui eu já tinha deixado prontinho. E aí eu falei sobre tudo, arquivo, teclas de atalho, formatação, marcadores, imagens, modelos, outras funções e como compartilhar. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou tentar buscar sanar as dúvidas. Então, quero saber se você gostou, se eu expliquei direito. Se você gostou, inscreva-se no canal para me acompanhar, curta os vídeos para eu saber se você gostou, né? E compartilhe com alguém que você conhece que poderia gostar também. Eu sou a Shirley, agradeço a sua atenção e desejo um bom uso de mapas para você.